Donald Trump apresentou ao longo da campanha uma série de propostas de forte conteúdo protecionista em relação à economia americana. Agora, a eleição é daqui uma semana e, geralmente, lá fora, chefes de Estado, chefes de governo, ministros da Fazenda, presidentes de bancos centrais, começam a manifestar publicamente uma preocupação com as consequências de uma agenda dessa ser implementada. Acompanhe. As ideias do republicano para a economia fizeram parte de conversas nas reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. As principais preocupações pairam sobre a promessa de Trump de aumentar as tarifas de importação de produtos aos Estados Unidos. Ele está propondo tarifar de 10% a 20% sobre qualquer produto estrangeiro que chegue ao território americano, além de uma taxa de 60% sobre todas as importações vindas da China. And I say the most beautiful word in the entire dictionary of words is the word tariff. I love tariff. I can make anybody do anything through the use of tariff. Isso atingiria todas as cadeias de suprimentos de produtos e criaria riscos de retaliação por parte do governo chinês. As novas tarifas reduziriam o crescimento econômico global em até 1 ponto percentual nos próximos 2 anos, segundo analistas da UBS. O grupo também espera grande impacto nos mercados acionários da Europa e de países emergentes. A economia da União Europeia pode sentir ainda mais o peso dessas medidas, com impacto semelhante ao da crise energética, gerada pela invasão russa na Ucrânia, de acordo com o Banco Geral dos Países Baixos. Segundo estimativas da CNN Internacional, a plataforma econômica de Trump faria o rombo nas contas públicas americanas crescer quase 8 trilhões de dólares em 10 anos. A mesma pesquisa mostra que o impacto das propostas de Harris seria de 4 trilhões no período. Ambos os planos contam com elementos considerados inflacionários e são vistos com incertezas pelos economistas. No entanto, o Banco Central da África do Sul alerta que as tarifas de Trump poderiam desencadear um aumento de preços globais difícil de ser corrigido. Roberto Azevedo, acho que você conseguiu acompanhar aí aquela frase do Trump, I love tariffs. Do you love tariffs, Roberto Azevedo? Eu acho que as tarifas elas têm sua função, têm o seu papel na condução da política econômica comercial. Mas ele fala isso de uma maneira muito simplista, né? De que as tarifas são importantes e, na lógica do presidente Trump, essas tarifas servem para corrigir assimetrias e imperfeições das relações internacionais, achando, por exemplo, que os produtos americanos não são tratados de maneira justa, que países como a China, a Europa, etc., introduzem distorções que prejudicam a produção americana, e com a lógica também de procurar criar empregos, né? Que também é uma lógica falha, na minha opinião. Então, é uma maneira muito rasteira, eu até diria, de encarar o papel que a tarifa tem na condução da política econômica de qualquer país. Orival. E interessante o que ele diz depois dessa frase, né? Eu amo as tarifas. Ele diz, eu consigo fazer qualquer um fazer o que eu quiser. Com tarifas. Por meio de tarifas, né? Em primeiro lugar, muita gente no setor produtivo americano sofre com as tarifas que ele quer impor e que ele impôs, por exemplo, à China, porque a cadeia de valores global está muito integrada, né? Assim, então, as big techs americanas, né? Uma Apple, grandes corporações americanas, empresas de automóveis, empresas de computadores, um monte de empresas sofrem com isso. E o próprio agronegócio americano pode sofrer também, porque a China já sinalizou que vai retalhar, né? E o contexto agora é diferente daquele em que ele, no primeiro mandato dele, quando ele impôs aquele valor de 200 bilhões de dólares em 2 anos, né, de aumento das importações
chinesas. Então, é visto com bastante receio por alguns setores e alguns dos setores mais avançados da economia americana. E, além disso, também tem reflexos sobre a inflação, né, nos próprios Estados Unidos, que já estão com um custo de vida alto, e repercute no mundo inteiro também, né? E a desordem comercial e tarifária que se segue, em que o mundo entra numa guerra tarifária. Mas é popular, né? Tanto assim, vamos olhar para Kamala Harris, o governo Biden manteve algumas das sobretaxas que o Trump impôs. Ela não promete novas sobretaxas, e ela diz isso, que novas sobretaxas podem causar inflação, mas ela não descarta a possibilidade, né, de manter alguma dessas sobretaxas ou de sobretaxar também, porque é muito impopular dizer isso. Daniel. Eu tenho uma pergunta para o Roberto Azevedo, que bom revê-lo, Roberto. Na semana passada, o Scott Bessent, que é um conselheiro econômico de Donald Trump, escreveu um longo artigo na revista The Economist e ele menciona ali, logo de largada, que abandonar completamente, friso no completamente, o sistema internacional de comércio pode ser um desastre para os Estados Unidos. Porém, logo depois, ele acentua 2 vezes que ele acha necessário haver uma conexão maior entre os laços econômicos e comerciais dos Estados Unidos, as questões de segurança internacional. O que você consegue depreender de um eventual governo Trump a partir dessas afirmações de um conselheiro econômico, Roberto? A questão da segurança econômica americana é muito clara. Só para vocês terem uma ideia, eu tive recentemente em um painel durante a Semana do Clima em Nova York, e eu imaginava que nós fôssemos falar naquele painel, que foi eu sou professor visitante da Universidade de Colômbia, né? Então, o pessoal que estava lá era pessoal que tinha muitos acadêmicos, pessoas que pensam de uma maneira relativamente educada, ilustrada. E eu imaginava que uma parte da conversa fosse girar em torno de economia circular, economia verde, biomassa, coisas desse tipo. Foram 3 painéis, e ali tinham republicanos, tinham democratas, tinha inclusive uma ministra europeia que estava sentada ao meu lado. E o que eu achei curioso é que durante todo o período, foi 1 hora de conversa nos 3 painéis, só se falou sobre China. O tempo inteiro. E nós estamos falando sobre clima, né? Porque os Estados Unidos hoje veem a China como uma tremenda ameaça em vários pontos de tecnologia avançada. Economia circular, transição energética, baterias, materiais nobres. Tudo isso a China hoje tem quase um monopólio, não só das tecnologias, como dos materiais que são usados para a fabricação desses equipamentos que são cruciais na transição energética. Isso é uma coisa que apavora os americanos de uma certa forma. Não só os americanos, diga-se de passagem. Na área de economia digital também. Não é à toa que os americanos estão impondo uma série de barreiras e sanções que prejudicam ou que dificultam o acesso chinês a chips, né? a produtos de alta tecnologia da área eletrônica, para a produção de computadores, de supercomputadores, de produtos mais sofisticados. Quer dizer, essa lógica de que há uma ameaça que está sendo colocada pela China, que se apresenta pela China, isso é suprapartidário, tanto republicanos quanto democratas. Então, não é a gente imaginar que com a mudança de republicanos para democratas ou alguma coisa do tipo, que nós vamos ver uma mudança na direção da lógica americana com relação às ameaças estratégicas. O que pode haver é uma diferença de intensidade, uma diferença de método, mas a lógica é a mesma. Enfim, Daniel, eu acho que o que nós temos que estar atentos é ao fato de que, quando eles falam de não abandonar ou deixar o sistema internacional por completo, eu acho que no máximo que eu consigo entender
de haver uma tentativa de preservar algum tipo de diálogo com os outros países que podem eventualmente ser aliados dos Estados Unidos nessa agenda anti-China. É mais ou menos como eu vejo. Eu tive uma conversa com o presidente Trump em Davos, quando eu estava saindo da OMC, um pouco antes de eu anunciar que eu estava saindo da OMC, e nós conversamos por um bom tempo, foram, sei lá, quase uma hora de conversa, e o tempo todo a conversa se centrou em China, né? Foi China, 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 China. Ele não falava mal necessariamente da OMC, ele não falava necessariamente mal das regras da OMC. O que ele criticava era o fato de que a OMC permitia à China transitar em áreas cinzentas que davam cobertura ao que eles faziam em termos de subsídios, em termos de proteção da indústria doméstica e de burlar as regras internacionais, na visão dele, evidentemente. Roberto, é interessante você trazer essa tua memória em relação ao Trump e à conversa, porque na semana passada nós vimos, por exemplo, a China numa orquestração dos BRICS, e ela só falava dos Estados Unidos. Dizia que nós temos perspectiva dos BRICS e tirar o dólar da importância que tem hoje nas transações financeiras internacionais e, mais do que isso, criar um sistema internacional de comércio e um sistema financeiro internacional em oposição ao que os BRICS chamam de transformar as ferramentas hoje à disposição em armas pró-Estados Unidos. Como você vê isso em função de uma eventual presidência Trump? Com certeza, o movimento dos BRICS é um movimento que transcende a questão da moeda, né? É um movimento muito mais estratégico, um movimento que pensa no sistema financeiro internacional. A Rússia se viu muito vulnerável durante esse período da guerra com a Ucrânia, teve seus bens congelados, saiu do SWIFT, vários bancos russos saíram do sistema SWIFT, ou seja, o relacionamento financeiro da Rússia com o mundo, de uma maneira geral, ficou muito prejudicado, muito impactado. E isso foi uma lição. Então, a ideia seria de ter um desenvolvimento, um movimento estratégico para não depender tanto assim das regras e do sistema financeiro ocidental. Mas é mais fácil dizer do que fazer, né? Isso exige claramente a questão de conversibilidade de moedas, você precisa ter um certo alinhamento em termos fiscais, monetários, porque qual é a moeda que vai se estabelecer nesse novo sistema? É o renminbi? É o rublo russo? São todas? Como é que você... Isso tem um longo caminho a ser percorrido. Eu particularmente, não sou muito otimista quanto às possibilidades de êxito desse movimento, não. Lourival. Voltando a essas coisas que os Estados Unidos têm feito em relação à China, o Joe Biden ele aprovou, né, essa lei que o Roberto se referia de impedir o acesso, né, da China aos componentes dos chips mais avançados, né, e acabou sendo seguido pela Holanda, pelo Japão, e a Coreia do Sul estava um pouco hesitante em adotar essas mesmas regras, mas não tem muita opção, né? Então, isso acabou incentivando a China a fazer duas coisas, né? Primeiro, investir maciçamente em tecnologias próprias para tentar criar tecnologias alternativas a essas tecnologias de impressão a laser, né, dos silicones e desses chips mais avançados, e ficou mais atraente ainda a ideia de invadir Taiwan, né, porque 90% desses chips mais avançados são usinados em Taiwan, né? Não tem a tecnologia, mas as usinas estão lá, são impressos esses chips lá. Então, isso é um exemplo de como esse tipo de estratégia acaba sendo voltando contra os próprios interesses, né, dos Estados Unidos. O Obama, lá atrás, foi quem deixou de aprovar a nomeação
de juízes para o painel de apelação da OMC e, num certo sentido, tirou os dentes, digamos, da OMC, né? E aí a China faz, então, esse movimento, vai se deslocando em direção a tentar criar um mundo paralelo, né, de finanças e de comércio. Aí eu perguntaria, então, para o Roberto o seguinte, quer dizer, qual é, então, a diferença real entre Trump e Harris em relação à China, em relação ao comércio? Ambos têm a perfeita consciência, que é, como eu disse, compartilhada por todo o espectro político americano, de que a China é uma ameaça à hegemonia americana. Ao contrário do que nós vimos durante a Guerra Fria, né, depois da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, a cortina de ferro, os países do bloco soviético, eles eram uma ameaça militar aos Estados Unidos e aos países ocidentais, mas nunca, na verdade, foram uma ameaça econômica, né? Isso mudou muito. A lógica do século XXI é muito diferente. Pela primeira vez, eu acho, desde a Segunda Guerra Mundial, você tem, com países de regimes autoritários, regimes diferentes das democracias ocidentais, uma real ameaça, não apenas militar, mas também uma ameaça econômica. Então, eu não diria que haverá uma mudança fundamental na forma como se enxerga essa ameaça, Lorival, mas eu acho que sim, haverá uma diferença de estratégia. Como que esse containment, né, essa contenção da expansão chinesa vai se dar. Acho que o Trump, por exemplo, vai ser muito mais assertivo em termos de barreiras comerciais, né? O que é uma coisa importante, porque o governo americano, eu quando saí da OMC, eu trabalhei numa corporação multinacional, na PepsiCo, e eu via com muita clareza as grandes empresas americanas, as grandes corporações americanas, dialogando com a Casa Branca e explicando, olha, muitos do que vocês estão fazendo vai ser um tiro no pé, né? Nós vamos ter problemas e a noção de que nós vamos criar empregos nos Estados Unidos com essas medidas é uma noção equivocada. Isso pode até acontecer isoladamente em uma indústria ou outra, num setor ou outro, mas a lógica é que nós vamos perder empregos, né? Nós vamos fragilizar a economia americana e torná-la ainda mais vulnerável, porque a lógica, sobretudo depois da pandemia, era de autossuficiência, né? E essa lógica, evidentemente, para as grandes corporações que atuam no mundo inteiro, elas sabem que essa lógica não tem nenhuma chance de sobreviver de forma competitiva, né? Então, eu não vejo assim uma ruptura muito grande no tratamento das relações com a China, quando se fala de uma administração democrata ou de uma administração republicana. Agora, nas margens, a relação dos Estados Unidos com a Rússia vai ser talvez diferente do que é durante o Biden. Isso tem um impacto. Coreia do Norte está fazendo parte desses xadrez. Oriente Médio. Quer dizer, essas coisas eu acho que podem mudar de uma maneira bem significativa. Daniel? Roberto, só trazendo um pouquinho o Brasil para essa conversa, do ponto de vista de condução e proteção dos nossos interesses nacionais, até quando o Brasil consegue levar uma relação em que tenta tirar proveito da relação com os Estados Unidos e tenta tirar proveito da relação com a China? E esses últimos gestos do governo, muita proximidade com os BRICS, quando o presidente vai para Pequim e critica Washington, isso tudo pode reverberar de alguma forma na relação com os Estados Unidos? Mas não tenho a menor dúvida, claro, que pode ter um impacto, mas eu tenho certeza que o governo está consciente disso, né? Isso faz parte da essência do exercício da diplomacia. Você tem interesses econômicos muito concretos com a China, mas você tem um certo também simpatias, vamos dizer assim, varia um pouco dependendo de quem está no governo, no Brasil, com os países ocidentais também. Então, você manobrar isso, manter eu não digo nem uma equidistância, e nem neutralidade, não se trata disso, mas manter um certo pragmatismo nas relações de um lado e do outro, que permita você ter uma certa margem de manobra para atuar de uma maneira que você se relacione bem comercialmente com um bloco e política e comercialmente com o outro,
Essa é a arte da diplomacia, né? E nós temos muita experiência nisso. Vamos torcer para que continuemos exercendo bem esse equilíbrio.